Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: não exponha publicamente os assuntos internos de sua igreja. Querido obreiro, não se esqueça de algo muito importante. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a absoluta, a completa e eterna e sempre atual Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude na ministração de sua palavra nesta oportunidade. Que Deus nos abençoe. Introdução. No uso das mídias sociais, este deveria ser o nosso texto áureo. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Infelizmente, não é o que vimos observando. Com uma frequência cada vez mais preocupante, surpreendemos-nos com postagens nas quais ovelhas e até obreiros, ignorando as recomendações bíblicas, expõe as vísceras, os intestinos e as entranhas de suas igrejas. Demonstrando imaturidade espiritual, os tais crentes denunciam seus pastores, revelam dados administrativos de suas igrejas e, para sua própria desdita, fomentam a rebelião e a apostasia entre os santos. Não busco aqui entrar no mérito dessas questões. Quero enfatizar, porém, que na Bíblia Sagrada dispomos de expedientes infalíveis, supremos e edificantes para solucionar todas as nossas crises internas. Se não for assim, o Senhor não nos teria confiado as Santas Escrituras. Vejamos, pois, à luz da Palavra de Deus, como devemos tratar os nossos problemas intestinos. Tópico 1. A Igreja de Cristo é agência por excelência de justiça, juízo e reconciliação. Se considerarmos a recomendação de nosso Senhor, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, jamais entregaremos uma questão interna da Igreja de Cristo a um juiz secular, ou, o que é pior, ao julgamento público dos incrédulos e infiéis através das redes sociais. Sensata e biblicamente, resolveremos todas as nossas questões através dos meios que nos confiaram os santos profetas e os apóstolos do Cordeiro. Então, que levemos em conta algumas proposições bíblicas acerca da Igreja de Cristo no Novo Testamento. Ponto 1. Sim, querido irmão, a Igreja de Cristo é agência por excelência de justiça, de juízo e de reconciliação. Se a Igreja de Cristo no juízo final julgará o mundo, por que nos julgamos incompetentes para julgar as questões que se erguem entre nós? Atentemos às indagações do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Estejamos, pois, cônscios das implicações desta proposição aureamente bíblica. A Igreja de Cristo, sim, querido irmão, é agência por excelência de justiça, juízo e reconciliação. Sendo assim, observemos a advertência de nosso Senhor Jesus Cristo quanto ao padrão de justiça que devemos adotar em nosso dia a dia.
Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5 e versículo 20. Aprendamos, pois, a julgar nossas próprias questões. Ponto 2. A Igreja de Cristo é a coluna da verdade. Coluna e esteio da verdade, a Igreja de Cristo está plenamente habilitada a julgar qualquer crise espiritual, moral e ética suscitada entre os seus membros, porquanto se acha solidamente alicerçada sobre os santos profetas e apóstolos do Cordeiro. 1 Timóteo capítulo 13, versículo 15, Efésios 2 e 20. Portanto, nenhum outro tribunal encontra-se tão habilitado a julgar com precisão, discernimento e justiça quanto a Igreja de Cristo. Logo, porque não julgamos as pelejas suscitadas entre nós? Aliás, se fôssemos de fato espirituais, nenhuma peleja digna de tribunal haveria entre nós. Acatemos humildemente a reprimenda do apóstolo. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 7. Ponto 3. A Igreja de Cristo é a extensão do grande tribunal de Deus. Temos de ver a Igreja de Cristo como a extensão do tribunal de Deus, porquanto, no juízo final, assentar-nos-emos ao lado do juiz de toda a terra, a fim de julgar as 12 tribos de Israel, o mundo e até os anjos caídos. Mateus capítulo 19, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3. Se desde já compomos o grande tribunal de Deus, por que não aprendemos a julgar nossas questões e questiúnculas? Por que expor a noiva do Cordeiro à exprobação pública? Aprendamos a fazer justiça, porque, justificados pela fé, temos de ser vistos como justos diante de Deus e dos homens. Ouçamos o apóstolo do amor. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8. Tópico 2. A Igreja de Cristo possui um ministério qualificado para julgar os casos mais difíceis. Ao exortar os irmãos coríntios a resolver internamente suas pendências, indaga-lhes o apóstolo Paulo: para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 5. A resposta a esta pergunta só pode ser uma. Sim, tanto ontem quanto hoje, temos entre os fiéis homens capacitados pelo Espírito Santo, não só para supervisionar o rebanho do Cordeiro, como também para julgar as questões que demandam intervenções extraordinárias. Entre os obreiros mencionados, contamos com os varões dotados de dons ministeriais, espirituais e os sábios separados pelo Senhor para essas ocasiões. Ponto 1. Os obreiros agraciados com os dons ministeriais.
Sabendo Deus que a Igreja do Cordeiro viria a enfrentar em sua peregrinação a Jerusalém Celeste provas duríssimas e inumanas, presenteou-a com obreiros agraciados com os dons ministeriais, conforme o apóstolo Paulo declarou aos irmãos de Éfeso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 14. Será que esses varões, querido irmão, não estão devidamente habilitados a ajudar-nos na solução das crises e dos problemas de nossas igrejas, ministérios e convenções? Por que então recorrer aos tribunais seculares? Dotados por Deus, estão aptos a atuar nas esferas humanas e divinas. Procuremo-los e ouçamo-los em nossas emergências. Ponto 2. Os obreiros agraciados com os dons espirituais. Além dos homens agraciados por Cristo com os dons ministeriais, contamos também com os que receberam do mesmo Senhor os imprescindíveis dons da sabedoria, da ciência e do discernimento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. Ora, que juiz terreno possui tais recursos? Além do mais, está continuamente entre nós aquele que nos sonda o espírito, a alma, a mente e os corações. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jeremias 17 e versículo 10. Portanto, querido irmão, sejamos sóbrios. Que necessidades temos nós de recorrer aos incrédulos na solução de nossos problemas locais? Será que não estamos envergonhando o Evangelho e pecando contra Deus? Pensemos nisso. O assunto é sério. Ponto 3. Os obreiros sábios e prudentes. Além dos homens agraciados com os dons ministeriais e espirituais, contamos igualmente com os servos de Deus que, templos do Espírito Santo, recebem a iluminação divina para a solução dos mais difíceis problemas, conforme promete-nos o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João capítulo 16 e versículo 13. Nos Atos dos Apóstolos, vemos esses homens agirem nas mais difíceis e críticas ocasiões. Portanto, o Deus que agia na Igreja Apostólica não mudou. Por conseguinte, querido irmão, que necessidade temos hoje de recorrer aos sábios segundo o mundo? Respondamos a esta pergunta. É hora de nos portarmos como autênticos homens de Deus. Tópico 3. Como resolver os problemas internos da Igreja de Jesus Cristo? Conforme já enfatizamos, o Senhor Jesus dotou a sua igreja de dons extraordinários com o intuito de capacitá-la a gerir seus negócios, a dirimir suas pendências e a julgar cada uma de suas questões.
Portanto, não necessitamos recorrer aos infiéis para administrar nossas diferenças, disputas e altercações. Aliás, como discípulos de Cristo, nem deveríamos ter semelhantes coisas entre nós. Mas, havendo desavenças e indisposições, quer pessoais, quer congregacionais ou ministeriais, ou ainda no âmbito do pastorado, observemos os seguintes procedimentos. Ponto 1. Disputas e desinteligências pessoais. Havendo, pois, desinteligência e disputa entre dois irmãos, que ambos sigam a recomendação de nosso Senhor. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Nesse caso, a igreja servirá como a corte irrecorrível entre os contendentes. O ideal é que os servos de Deus não cheguem a tais extremos. Sigamos então o conselho do apóstolo do amor. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículos 15 e 16. Ponto 2. Disputas e desinteligências congregacionais. Às vezes, por causa de um problema administrativo, é gerada uma divisão entre os fiéis, como ocorreu na Igreja Apostólica, conforme lemos em Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Atos 6 e versículo 1. Tendo em vista a gravidade da situação, os apóstolos convocaram a comunidade dos fiéis, a fim de que pastores e ovelhas resolvessem semelhante crise. Vejamos como a Igreja dos Apóstolos tratou aquele dificílimo problema. Todos foram bíblicos, sábios, discretos e não deram qualquer publicidade àquela crise. Registra o historiador sagrado. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos 6, do versículo 2 ao 5. Portanto, o que parecia o início de uma cisão pública e escandalosa na Igreja Apostólica transformou-se numa fonte de bênçãos. Entre os diáconos escolhidos para atender a nova reivindicação dos santos, levantaram-se um grande apologista, Estevão,
e um evangelista extraordinário, Filipe. Atos 6, versículos 9, 10 e Atos 8 e versículo 5. E, acima de tudo, nenhum crente ou obreiro veio a público expor aquela emergência como vemos hoje nas redes sociais. Precisamos temer mais a Deus, porque com Deus não se brinca. Ponto 3. Disputas e desinteligências ministeriais e no âmbito do pastorado. Logo após a sua fundação, a igreja em Corinto foi atingida por uma crise tão aguda que exigiu a pronta intervenção do apóstolo Paulo. A referida crise dividira a comunidade local dos fiéis, pois cada grupo tinha o seu obreiro predileto. Uns eram por Paulo, outros por Pedro, outros ainda eram por Apolo, e havia também os que eram apenas de Cristo. Estes, os mais rebeldes e contumácios. A ninguém ouviam, a ninguém obedeciam. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 12. Havia também os que, desentendendo-se entre si, buscavam a justiça secular para resolver as suas pendências. Como o problema era crítico e a liderança local já não podia resolvê-lo, a família de Cloé achou por bem pedir a intervenção de Paulo, conforme relata o apóstolo. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 11. No período do Novo Testamento, homens como João e Paulo possuíam autoridade suficiente para intervir nas igrejas, ajudando-os a solucionar seus problemas internos. 1 Coríntios 11, 16, Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 11. Tendo em vista a iniciativa da família de Cloé, recomendamos que, em determinadas crises, quando não houver mais possibilidade de a liderança local resolvê-las, devem os crentes com temor a Deus, sabedoria e muita prudência recorrer a uma autoridade convencional para ajudá-los. Portanto, que as nossas convenções estejam preparadas adequadamente para intervir nessas demandas. E dessa forma, não será necessário recorrer às autoridades seculares e muito menos escancarar os nossos problemas nas redes sociais. Evitemos a todo custo os escândalos, pois a advertência do Senhor Jesus Cristo é grave. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Conclusão. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo foi enérgico ao recomendar-lhes que não causassem escândalos quer aos santos, quer aos incrédulos. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, não exponhamos a Igreja de Cristo aos tribunais seculares, nem a exprobação pública através das redes sociais. Sem entrar no mérito das questões que neste momento maltratam, adoecem e acham-se a matar alguns rebanhos, rogo a todos os santos, em nome do Cordeiro de Deus. Evitemos os levantes, as rebeliões e as apostasias. Mas, como agiu a família de Cloé,
Procuremos as autoridades convencionais competentes para que nos auxiliem. E que as redes sociais sirvam apenas à edificação de todos. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 26. Quanto a nós, pastores, sigamos o conselho do irmão Simão Pedro. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Criador do ser humano e fundador da Igreja. Nós estamos aqui, Senhor, em nossa peregrinação rumo a Jerusalém Celeste. Ajuda-nos a ser uma bênção para a Tua Igreja, para os judeus, para os gregos, para tantos quantos nos rodeiam, e que utilizemos, Senhor, as mídias sociais apenas para edificação. E havendo algum problema em nossas igrejas, que procuremos os Teus obreiros, os Teus santos obreiros, a quem revestiste de dons espirituais e ministeriais, para que nos ajudem. Ó Deus, que jamais venhamos a escandalizar a Tua obra, mas confiar na Tua sabedoria e na Tua sempre pronta intervenção. É o que Te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A paz do Senhor e que Deus nos abençoe. Amém.